Olá, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amados, hoje quero falar um pouco sobre a Igreja Batista Reformada, ou os Batistas Reformados, a pedido do meu irmão Rafael Barros, e espero que esse vídeo também ajude a você a conhecer um pouco mais sobre os nossos irmãos batistas. Mas antes de prosseguirmos com o vídeo, gostaria de convidar você, que ainda não for inscrito aqui no nosso canal, a se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário, antes, durante ou depois do vídeo, pois fazendo isso, você me ajuda em muito, tanto ao nosso canal a crescer, quanto ao nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Bom, como eu falei, quero falar um pouco sobre a Igreja Batista Reformada. A Igreja Batista Reformada é uma denominação cristã que tem suas raízes na Inglaterra e no Brasil. Fundada por líderes como João Calvino e Ulrich Zwingli, a igreja se baseia nos princípios da Reforma Protestante no século XVI. No Brasil, a Igreja Batista Reformada foi fundada por missionários holandeses no século XIX, trazendo consigo as doutrinas reformadas que enfatizam a soberania de Deus, a salvação pela graça e a autoridade das Escrituras. Os batistas reformados, às vezes chamado pelo nome mais antigo, batistas particulares, são um grupo de batistas que evocam doutrinas calvinistas. São identificados pela predileção em adotar a Confissão de Fé Batista de 1689. Segue uma linha na era moderna dos batistas particulares da Inglaterra. A alcunha Batista Reformada tem a sua aplicação contemporânea, não sendo encontrada em documentos históricos e em publicações especializadas sobre história dos batistas. Acredita-se que o uso contemporâneo começa a ser registrado de maneira muito isolada na década de 1960. No Brasil, o grupo que se identifica como Batistas Reformados tem sua origem recente, somente aparecendo no início do século XXI. Na Inglaterra, a igreja tem uma longa história que remonta aos primórdios da Reforma Protestante, como figuras como John Smith e Thomas Helwys sendo pioneiros na formação da tradição batista reformada. A primeira igreja batista nasceu com um grupo de refugiados ingleses na Holanda, em busca de liberdade religiosa em 1608. Liderados por John Smith, clérigo, e Thomas Helwys, advogado, organizaram em Amsterdã, em 1609, uma igreja congregacional. John Smith, puritano, discordava da política e de alguns pontos de doutrina da igreja anglicana, do qual era pastor. Após uma aproximação com os menonitas e examinando a Bíblia, creu na necessidade de batizar-se conscientemente, em seguida batizando os demais fundadores da igreja, constituindo-se assim a primeira igreja batista organizada. Nessa mesma época, ocorria entre os reformadores na Holanda o debate entre gomaristas e arminianos, e os batistas agrupados em torno de Helwys e Smith foram chamados de batistas gerais, pois tendiam a essa última vertente. Os batistas particulares eram assim chamados por acreditarem na expiação limitada ou expiação particular. A visão particular da expiação é que Cristo, na sua morte, se comprometeu em salvar indivíduos particulares, os eleitos. Esta é a posição calvinista. Já no Brasil, os primeiros batistas no Brasil variavam em suas posições doutrinárias, desde calvinistas, moderados até arminianos. A Igreja Batista, estabelecida no Brasil, adotou inicialmente a Confissão de Fé de New Hampshire. Esta mesma confissão foi adotada pela Convenção Batista Brasileira de 1920 até 1986, quando foi substituída pela Declaração Doutrinária. Acompanhando o surgimento do movimento novo calvinista entre batistas reformados de língua inglesa nos anos de 1960, foi fundada a Comunhão Reformada Batista do Brasil, a partir do trabalho do missionário norte-americano Richard Denham, em São José dos Campos, São Paulo. Em 2017, um grupo de batistas no Brasil, insatisfeito com o avanço neopentecostalismo
em algumas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira se unem em torno da construção de uma nova denominação que refuta a teologia discordantes. Para esse enfrentamento, evocam doutrinas calvinistas. Isto é determinante para identificar os autoproclamados batistas reformados como um grupo recente que rompe teologicamente com a Convenção Batista Brasileira, tal qual aconteceu para a formação da Convenção Batistas Nacional na década de 1960 e fundaram a Convenção Batista Reformada do Brasil. As doutrinas da Igreja Batista Reformada incluem a crença na Trindade, na depravação total do homem, na eleição incondicional, na expiação limitada, na graça irresistível e na perseverança dos santos. Esses princípios são fundamentais para a fé dos membros da igreja e moldam sua prática religiosa. Os fundadores da Igreja Batista Reformada deixaram um legado duradouro que continua a influenciar milhares de fiéis em todo o mundo. Sua dedicação à palavra de Deus, a sua busca pela verdade teológica são marcas distintivas desta tradição cristã que perdura até os dias de hoje. Espero que você tenha gostado dessa breve visão sobre a Igreja Batista Reformada ou sobre os batistas reformados. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.